Estamos em uma linda série de mensagens sobre guerra espiritual. Estamos compartilhando princípios, ensinamentos da palavra com relação à guerra espiritual. É uma realidade. É uma realidade. Nos 3 domingos anteriores, hoje é a 4ª mensagem, nós trouxemos não só informações, mas ensinamentos preciosos. Por exemplo, já externei a minha indignação com crente que tem medo de demônio. Não, é inadmissível. Crente que tem medo de demônio é porque não sabe quem é em Cristo. É porque não sabe quem é Jesus. É porque não entendeu sobre a palavra. Então, como a gente resolve isso? Mergulhe num relacionamento de intimidade com Deus. A Bíblia fala que Ele é o Todo-Poderoso. Diante disso, compartilhei com vocês também, apenas estou recapitulando, que não existe guerrinha de Jesus e o diabo. Isso é crendice. A batalha acontece no âmbito da terra. É a luta da carne contra o espírito. Sim, o inimigo se levanta contra nós. Eu estou dizendo que não tem guerrinha. Jesus não está medindo força com o diabo, tampouco o diabo medindo forças com Jesus. Se você ler a palavra, o inimigo já está condenado. É uma questão de tempo. Então, Jesus falou, sujeitai-vos a Deus. Na verdade, o irmão do Senhor, Tiago, mas é a palavra do Senhor. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O inimigo se levanta, e essa frase eu até que gosto. Se levanta para cair. Mas para isso acontecer, é necessário que você se posicione. Que você saiba onde está em Cristo. Então, a estratégia dele, como pai da mentira, é trazer barulho, sabe? E aí você vai ficando todo amedrontado. E aí, a partir deste momento, a brecha. Então, se você não assistiu às mensagens anteriores, todas elas estão disponíveis nas mídias sociais. Seja no YouTube, podcast, no Spotify, enfim. Por favor, assista. Tá bom? Estamos construindo uma linha, um raciocínio lógico. E hoje eu tenho certeza que vai ser mais um destes elos que vai fortalecer e blindar a sua casa, a sua vida, o seu futuro, em nome de Jesus. Quero convidar você a orar comigo agora. E vamos pedir ao Senhor que pelo Espírito dEle nos direcione nestes instantes que vamos passar reunidos aqui. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Ore comigo, ore por você, pela tua família, mas ore por mim também, para que eu não fale nada de mim mesmo, mas que seja um instrumento nas mãos do Senhor para ministrar a sua vida hoje. Pai, nós te agradecemos, que oportunidade incrível de poder cultuar teu nome, a liberdade que temos de adorar o Senhor. Obrigado por essa manhã, por esse domingo. Agora, Pai, nós queremos aquilo que vem de Ti. Precisamos da Tua palavra. Então esconda-me atrás da cruz de Jesus, que Ele cresça, que eu diminua, que eu tenha do Senhor a inspiração, a revelação, a iluminação do Teu Espírito. Traga, Senhor, palavras de conhecimento ao meu coração, apontamentos proféticos. Eu não conheço a história e a vida dos que aqui estão e daqueles que me assistem agora, mas o Senhor conhece cada um pelo nome. O Senhor sabe da história, dos problemas e de tudo que tem acontecido que os trouxe até aqui. Então eu oro, me colocando à sua disposição, para ser apenas um instrumento em tuas mãos, a fim de edificar, exortar e fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito. Eu oro com toda a minha fé, no nome forte e poderoso de Jesus. E a igreja diz, amém. Glória a Deus. Você já sabe, temos um texto base da nossa série, e você vai ler comigo agora em nome de Jesus em alta voz. Efésios capítulo 6, 2 versículos, o 11 e o 12. Então, já está no multimídia, leia comigo por favor. Vistam-se de toda a armadura de Deus,
para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, ela não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Hoje eu quero falar sobre família. Se estamos falando de guerra espiritual, você já sabe, é um dos alvos mais contundentes do inimigo, a família. Não, os ataques à família que temos assistido nestes últimos anos, não é algo apenas que acontece agora. Desde que o pecado entrou no mundo, a gente vê uma afronta direta. Inclusive, foi a estratégia do inimigo para introduzir o pecado na humanidade, rachar a família. Ele sabe aquele lance de separar, dividir para conquistar? Essa estratégia de Satanás. Ele vai num momento onde o casal estavam separados, e ele vai até Eva. E nesse ataque, nessa divisão, algo acontece e a gente colhe os resultados, infelizmente, até hoje. Mas eu quero que você entenda que a estratégia dele não mudou. E ele continua se levantando nessa guerra espiritual, com tantas batalhas, trazendo justamente divisão dentro de casa. É a célula primeira. A primeira instituição que Deus forma no mundo se chama família. Não por acaso esse levante de Satanás para destruí-la. Bispo, mas está difícil, né? Bom, Jesus disse para que tivéssemos bom ânimo. Ele disse: eu venci o mundo, e nós em Cristo somos mais que vencedores. E de novo vem a recapitulação. Você vai continuar olhando para o teu futuro com medo, ou vai olhar para o teu futuro confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas? Você vai continuar olhando para o futuro diante destes levantes e etc. A impressão que tínhamos há 2 anos atrás é que a cultura woke iria dominar o mundo. Ela já está naufragando. Está naufragando. Pessoas, Deus usa quem Ele quer. Netflix teve um prejuízo de 28 bilhões de dólares na bolsa. Por conta do quê? De um Elon Musk, que falou: esses desenhos aí vai acabar com a tua família. Eu de você faria o que eu fiz. Cancela a Netflix. Pum! 28 bi. Tudo bem que vale muito, mas já, irmão, perder 28 bi de dólares no Brasil, você multiplica por 6. Você vai ter uma base. Então, a gente vê que o Senhor, Ele tem seus caminhos, seus meios. O problema é quando nós deixamos de levantar a guarda, porque simplesmente começamos a acreditar nas mentiras do inimigo, que não tem mais jeito. Lutar para quê, né? Tá tudo dominado mesmo, né? Não adianta, porque justiça não vai acontecer mesmo, né? E aí a gente começa a olhar para a vida e permitir que ela simplesmente passe. Mas você não foi chamado para permitir que a vida passe por você. É o oposto. O Senhor te colocou, te deu a vida, para que nesse momento, neste parênteses da história, você, através do presente que recebeu dele, marcasse a história. Cada um tem um papel e um propósito. Seja de interceder, de se tornar uma coluna. Alguns vão receber do Senhor influência, onde através da sua voz, do seu comportamento, da sua postura, vai influenciar outros. Muitos olham para Amor e Cuidado em Araçatuba, se alegram, se sentem inspirados, e às vezes vêm até mim: bispo, e aí, o que é isso, e como, etc. Falou assim: somos uma família.
O que tem acontecido hoje, namoro e cuidado, é apesar de mim, João. Apesar de mim. Não tem a ver comigo, tem a ver com o que Deus quer realizar, com o que Deus quer fazer. O meu papel é me dispor nas mãos dele e me esforçar ao máximo para não atrapalhar o que ele quer fazer. Então, dentro do que eu estou dizendo, perceba, Deus deu a mim uma voz, uma influência, mas isso só acontece porque vocês exercem a função para a qual o Senhor os chamou, de serem sal e luz. Estamos causando um impacto. Vocês não têm ideia. Quando você sair de férias e o Senhor der a oportunidade a você de ir a uma outra cidade, um outro estado, eu vou te dar uma tarefa: visite uma igreja. Um dos maiores problemas é você não entender e valorizar e agradecer o que Deus está fazendo. Nós nos acostumamos com a bênção. Você se achegou a essa casa, você tem ajudado a construir tudo que Deus está fazendo. Vá, eu te inspiro, vai, seja num outro país, visite. Porque primeiro, você pode aprender coisas novas e depois compartilhar conosco. E muitas vezes, poder valorizar ainda mais o que Deus está fazendo por você e através de você aqui. Vocês não têm ideia o número de pastores que têm me procurado, de outras denominações, e buscado: bispo, me ajuda, bispo, eu preciso de um pastor, eu não tenho ninguém, o senhor não aceita ser o meu pastor? Isso tem acontecido. Quando falamos de batalha espiritual, e talvez você, mas ele não está meio que agora pegando um caminho de coelho, né? Sobre família, que ele estava dizendo. Eu estou falando sobre guerra espiritual. Quem está comigo aqui? Eu estou dizendo que uma das batalhas travadas constantemente é o ataque contra as famílias. E qual é a razão desta batalha? Justamente parar o que Deus quer fazer em você e através de você. Deus quer que um mundo seja resgatado. Deus quer que pessoas sejam salvas, porque a nossa luta não é contra a carne, contra sangue. Aí voltamos novamente às mentiras e às estratégias de Satanás, que quando começamos a olhar e a enxergar o que acontece na mídia, ali, a tal da cultura woke, nós somos tentados muitas vezes a desenvolver ódio, raiva. Talvez alguns aqui, acho que foi no domingo passado, se não me falha a memória, que eu disse, pelo menos acho que foi na celebração das 18, eu disse isso, talvez não de manhã. Se você, no que diz respeito ao que aconteceu no Rio de Janeiro, da ação policial, onde você celebrou aquele monte de morte, falou, morreu foi pouco, tinha que ter morrido mais, você não entendeu o Evangelho. E não foi uma crítica à ação da polícia, porque tem todo o meu apoio. Mas a palavra diz que Deus não se alegra na morte do ímpio. E aí a gente começa a ver as estratégias satânicas, onde nos faz ter raiva e ódio de quem deveríamos amar. Porque você não é melhor que ninguém não. Você não é melhor que ninguém não. Você está achando que Deus te ama porque você é bonitinho, cheirosinho, arrumadinho? A Bíblia diz que Ele nos amou quando éramos ainda pecadores. Então nessa guerra, perceba as estratégias sutis do inimigo. Ele quer que amemos as pessoas. E se não formos movidos pelo amor, vamos baixar a guarda e vamos desistir. Agora, como é que eu posso falar para uma comunidade, para uma igreja, amar o próximo, se eu não estou vendo o marido sequer amar de fato e de verdade a própria esposa? Como é que podemos falar sobre transformarmos uma cultura onde filhos não estão sequer honrando pai e mãe? Quanto mais esperar honra com relação a uma autoridade, um pastor, ou isso ou aquilo, um professor. Então se você acha que guerra espiritual é ficar, proferindo frasezinhas gospel de amarrar Satanás, meu irmão, ele zomba da tua cara.
está amarrado em nome de Jesus. Ele pode amarrar. Continue amarrando, que enquanto você amarra, eu continuo fazendo. Agora, quando você se levanta para obedecer o que a Bíblia manda você de fato fazer, que não é ficar amarrando, é fazer, é obedecer. Aí, irmão, aí ele fica endemoniado. E é nessa hora que você continua se sujeitando a Deus, resistindo aos ataques dele, e ele, fugirá de você. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Então hoje vamos fechar uma brecha. A da família. E eu quero chamar você para entender algo muito incrível. Eu tenho um texto, na verdade um versículo, que eu queria que você guardasse. Se possível, decorasse. Provérbios, capítulo 14, verso 26. Ele é curtinho. Eu até vou pedir para você ler comigo também. Forte, alto. Vamos ver se você consegue captar onde eu quero chegar. Vamos lá, bonito. Aquele que teme ao Senhor possui uma... Ok, olha aqui para mim. Uau, aí você fala, é isso mesmo. A gente está guardado. É isso, Deus é minha fortaleza, o Senhor é meu porto seguro, e é a rocha inabalável. Mas agora perceba a continuação. Do Senhor tem um refúgio. Mas qual é o teu papel, família? Qual que é o teu papel, casal? Qual que é o teu papel, marido? E será refúgio. Para quem? Eu perdi as contas de quantas vezes chorei com pais aqui. Esse é o meu terceiro ministério e último, em nome de Jesus. Pastoreei Tupã, como pastor de jovens, pastoreei em Campinas, a PIB de Campinas, como co-pastor, e desde 2008 estou aqui com vocês. Em todas estas igrejas, e aqui já há 17 anos, eu perdi as contas de quantas vezes chorei com pais. Pais me procurando desesperados, chorando por conta de seus filhos. Desesperador. Quando o inimigo quer destruir uma sociedade, ele vai começar atingindo a estrutura mais importante da sociedade. Não é a religião, não é a política, não é a economia, é a família. A família é a mola propulsora de todas estas outras que eu citei. É a base, é a sustentação de todas as demais. Entender isso é fundamental. Eu quero compartilhar 3 princípios de forma bem didática com você hoje aqui de manhã. Levar você a refletir, pensar, posicionar-se com relação a isso, blindando a sua casa. Talvez alguns vão até se desesperar um pouco, porque diante do que vai ser apresentado numa autoanálise, talvez você perceba que perdeu tempo. Talvez perceba que esteja na direção oposta. Mas eu tenho uma boa notícia. Hoje é um bom dia para você se arrepender, se quebrantar, porque um coração quebrantado, contrito, Deus não despreza. Eu vou repetir, você não entendeu? Um coração quebrantado, contrito, compungido, Deus não despreza. Hoje é um bom dia para você olhar para algumas ações ou pelas faltas delas na sua vida, no seu casamento, na sua casa, se quebrantar, se arrepender, clamar e do Senhor receber auxílio. Deus pode transformar o seu momento difícil no melhor momento da sua vida. Eu creio nisso. Eu experimentei e experimento isso. Em primeiro lugar, se você quer blindar a sua casa, é honrar a aliança que você fez com seu cônjuge. Vamos relembrar, Gênesis 2:24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne.
Efésios capítulo 5, verso 22, 25 e o 28, até o 28 diz: esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como o seu próprio corpo. Quem ama a sua própria esposa, ama a si mesmo. E eu começo a perceber que um dos maiores problemas hoje, quando se fala de família, é justamente por conta de uma disfuncionalidade no casamento. E essas disfuncionalidades acontecem justamente por traumas que acontecem quando você ainda era uma criança, um adolescente. Não, aqui não é um momento de terapia. Eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, nem psiquiatra, eu sou pastor. Mas eu conheço de gente, trabalho com pessoas, conheço histórias, a começar da minha própria. Uma pessoa inteligente como você, como eu, aprendemos com as nossas próprias escolhas, sejam elas acertadas ou equivocadas. A pessoa sábia, mesmo quando erra, ela aprende a não fazer mais aquilo. O Senhor nos ama tanto, e o princípio da disciplina não é a raiva, mas é o amor. Porque Deus não quer que nem você nem eu percamos tempo na história, na projeção da nossa vida para o futuro. Ele quer que você e eu tenhamos uma exponencialidade no cumprimento e no desenvolvimento do papel e da responsabilidade que temos para conosco, para com Deus, para com a família, para com a sociedade. Isso é bíblico, isso é cristão, isso é cristianismo. Não essa bizarrice que a gente fica ouvindo por aí, onde nesse sincretismo religioso se resume o relacionamento com Deus a proferir frases decoradas e só esperar que dele venha um saco de dinheiro, e se eu não estou prosperando, tem alguma coisa errada comigo. Eu já falei que quando você está no centro da vontade de Deus, a prosperidade te acompanha. Simples assim. Ah, bispo, por que um tem mais e outros têm menos? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Você tem que olhar para a história. É que você acha que você é o reizinho do universo. Você acha que você é a única pessoa que existe no mundo. Mas Deus, Ele olha para a linha da história. Tem pessoas que hoje estão num momento, numa colheita muito boa, porque essa colheita começou com a bisavô, com o tataravô. Qual o problema de você deixar herança? Só tem inveja dos outros que herdam, porque não entendem. Ao invés de ficar desperdiçando energia, criticando os outros, deveria você começar, quem sabe do zero, para que o teu filho não comece do zero. Para que quando chegar a vez do teu filho, a Bíblia diz que o homem de bem deixa herança. Mas eu vejo que um dos males da nossa época se chama egoísmo. E os pais querem viver apenas para si mesmos e não querem cumprir o papel para o qual foram chamados, que é a de preparar, equipar e enviar seus filhos. Estão muitas vezes mais preocupados com que seus filhos sejam pequenas miniaturas de você, vivendo debaixo da tua sombra, ao invés de projetá-los para serem maior do que você. E repito, isso tem a ver com questões não resolvidas na sua infância. E é isso que eu chamo de maldição hereditária. Entender, quebrar, deixar isso na cruz e viver a história que Deus tem para você é a parte mais linda. Deus não tem filhos prediletos. Por isso que eu tenho ensinado você a declarar e profetizar. Nossos filhos irão muito mais longe do que onde chegarmos, em nome de Jesus. Talvez eu não consiga ver com os meus olhos físicos tudo o que vai acontecer, mas eu creio numa transformação da nossa nação. Existem aqueles que ficam profetizando o caos, existem aqueles que só enxergam a desgraça, mas eu não faço parte desse time. Eu faço parte de um time que começa a olhar através da ótica do céu, porque eu sei quem é que tem todo o poder e toda a autoridade.
Eu conheço e confio na palavra, onde diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, do céu eu ouvirei, eu virei, eu curarei, eu sararei, eu farei coisas extraordinárias. Então eu percebo que o Senhor está convocando, inspirando, levantando um povo que crê, para que posicionado nele, não apenas na força do próprio braço, faça a diferença. Mas como é que vamos transformar uma cidade se não estamos dispostos a transformar o nosso casamento? Como é que queremos ver um STF renovado se eu prefiro me divorciar e começar de novo do que trabalhar no meu casamento? Como é que eu quero acabar com a fome do mundo? Como é que eu quero cuidar de todas as criancinhas, mas eu não tenho tempo de qualidade com os meus filhos? Porque eu tenho 2 empregos, eu sou o provedor da minha casa. Parabéns, essa é uma das suas responsabilidades. Mas ainda vou chegar lá, segura, calma. Tem muito ainda para descer, para liberar. Vamos ainda focar na aliança do teu casamento. Vamos focar aí. Você pode continuar, mulher, repreendendo o levante do Satanás que está fazendo teu filho, ou melhor, o teu marido, né, se engraçar com as barangas por aí. Mas você não está disposta a mudar dentro de casa. Eu vou te dizer uma coisa. O que eu mais ouço é: eu mereço ser feliz. Merece? Sabe o que eu mereço diante da teologia, diante da palavra? Sabe o que eu mereço? A Bíblia fala que eu mereço o inferno. Isso é o que a Bíblia fala que eu mereço. Porque eu sou um pecador. Lembra, Davi? Em pecado me concebeu a minha mãe. Não, mas aí é pesado demais. Pois é que você fica ouvindo essa teologia, essas pregaçãozinhas só água com açúcar, para você se sentir bem, e você vai perdendo a base. Quando você não entende que o que merecemos é o distanciamento de Deus, você não valoriza o que pela graça recebeu dele, e por isso você o troca por qualquer coisa. Por isso que temos a maior geração de desviados da história. Vou te dizer uma coisa, na igreja primitiva não tinha desviado não, brother. A galera morria queimada. Nero incendiava na sua loucura suas festas, pendurando cristãos e ateando fogo. Eram lançados as bestas feras. Não tinha crente desviado, mas hoje, nessa teologia água com açúcar, ei, uma pregação como essa de hoje não faz seguidor não. Eu nem consigo entender porque que cresce, parece massa de pão, né? A gente bate, vai crescendo. É que é diferente, quem é inteligente entende. E eu amo pregar para gente inteligente. E aí, vai acompanhando a linha de raciocínio. Quando você entende que eu tenho algo para realizar, que do Senhor vem a capacitação, que do Senhor vem a blindagem, então eu olho e digo: eu tenho que fazer isso aqui dar certo. Deus ama. Eu mereci o inferno, mas Ele me amou quando eu era ainda um pecador. Romanos 5 diz isso. Então aquilo que parecia algo pesado, sou um pecador, mereço o inferno. Aí Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus dado sua vida quando éramos ainda. Uau! Aí você fala: meu, eu não fiz nada. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Aí você fala: até o fato de eu crer em Cristo é um dom divino. Eu era perdido, eu estava condenado, e eu fui transportado do reino das trevas para o reino do seu amor. Aí a gente começa a entender, quando Paulo declara: o amor de Cristo me constrange. Como não amar esse Deus que me amou primeiro? Como não amar esse Deus que me dá todas as coisas? Por que eu peço para ganhar na loteria e não ganho então, bispo?
Eu gostei do Ricardo Oliveira, que veio na conferência, o ex-jogador de futebol da seleção, campeão. Ele esteve conosco aqui na conferência dos homens, foi muito bacana. Eu achei demais. Convertido, ele era até conhecido como pastor, né? Na seleção e nos times por onde ele passou. Acho que o último time foi o Santos Futebol Clube. Um cara incrível, um testemunho lindo, ficamos amigos. E ele falou que muitas vezes os jogadores, antes dos jogos, chegavam e falavam assim: ô brother, ô pastor, ora por mim aí, para eu marcar um gol, para eu ir bem. Ele falou: claro, cara, vai lá, me traz sua camisa. Aí ele pegava a camisa, entregava para ele. Aí falou: vou orar e vou te devolver. Tá bom. Aí ele corria lá no banheiro, fechava a portinha, ajoelhava, pegava a camisa, pegava óleo, jogava óleo e falava assim: Senhor, eu não quero orar para ele ganhar não, porque do outro lado do time tem crente também pedindo para ganhar. Vai ganhar quem treinou mais, vai treinar quem está melhor preparado. Mas eu oro para que ele tenha um encontro com Jesus, eu oro para que ele se arrependa, eu oro para que ele conheça a verdade que um dia o Senhor me fez conhecer. Aí ele pegava a camisa e devolvia: pronto, vai lá, vai ser bênção, Deus é contigo. O cara ficava todo feliz. Eu falei: o cara entendeu. Então, se você está fazendo conta, que Deus abençoa um, não abençoa o outro. Meu irmão, não é dessa forma. Deus tem seus filhos, Ele ama todos. E debaixo dos princípios, quem semeia, colhe. E essa semeadura é preparo, essa semeadura é trabalho, essa semeadura é atenção, é amor. Essa semeadura é continuar conectado, aprendendo coisas novas. E desta forma você também vai avançando. Mas isso não altera o amor dele por você. Mas nós queremos medir o amor de Deus por nós, por aquilo que ganhamos dele no âmbito da terra. Quem aqui já deu um presente exponencial para um filho, onde você teve que, fazer um sacrifício para comprar esse presente, seja no Natal, seja no aniversário. Na hora foi bacaninha, na hora ele até celebrou, mas daqui a pouco o brinquedo estava jogado no chão, aquele celular caro, né? Você usando o Xiaomi, e você dando um iPhone. E daqui a pouco você vê aquele iPhone com a tela quebrada, ele está jogado. Normalmente nós que compramos capinha, colocamos película. Aí você olha para o filho, ele está com o celular todo. Falou: você não vai botar a capinha? Não, perde a beleza do celular. Então vai comprar, o Zé Mané. Paga você. Daqui a pouco está quebrado, você quer que eu arrume, né? Te entreguei, olha aí. Então perceba que essas questões vêm de uma valorização. E queremos e achamos que Deus gosta mais de um de outro, e não é assim. Ele nos ama. Ponto final. Agora transfira tudo que eu estou te falando para o teu casamento. Você quer que a tua esposa chegue perfeita. Você quer que o teu marido seja perfeito. Para você amar o teu marido, porque você merece ser feliz. Então você quer que venha perfeito. Vocês se tornam uma só carne. Esse é o princípio do casamento. Se você não entende isso e não honra essa aliança, você está completamente desprovido de blindagem espiritual. Porque o princípio te blinda. Se você quebra o princípio te quebra. Por isso está no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. Por isso que Jesus chegou para aquela mulher: você está no quinto casamento, na verdade nem casado, você nem marido é. Nem marido é. Jesus está falando, e vai continuar dando errado. A não ser que você se coloque debaixo da palavra, se coloque debaixo do princípio. E o princípio te blinda. E o princípio fecha as brechas. Como é que eu faço isso no casamento? Honre a aliança. Por isso que eu li também Efésios. Porque existe sim uma via de duas mãos. O marido honra a esposa tem que honrar o marido. E eu vejo muito marido exigindo essa honra da esposa. Mas ele não percebe que a maior ênfase do texto que eu acabei de ler não está na mulher honrar o marido, mas no fato do marido amar a esposa como Cristo ama a igreja. E vem a explanação de Paulo, como
isso se desenvolve, como isso é profundo, como isso é importante. E a aplicação no mundo espiritual, no que diz respeito a esse amor do marido para com a esposa. Ana e eu completaremos agora em dezembro 28 anos de casamento. Não tropeçamos num casamento feliz. Não é porque, como você teve sorte, bispo, porque a Ana, né, tem as Anetes, as fãs da bispa. Ai de mim, se fala, né? Às vezes eu mando umas aqui no púlpito, a mulher fica tudo de cara, fala assim da minha bispa. Nós não tropeçamos num casamento feliz. Ela não chegou pronta, nem eu cheguei pronto para ela. É fruto de esforço, de dedicação, de lágrimas, de desejo de fazer dar certo horas. É você mirar lá na frente. É orar junto, é declarar, é abrir mão de algumas coisas. É uma só pessoa. E repito, esse egoísmo de novo muitas vezes entrando. O que eu quero, do meu jeito. Cada um traz de casa, cada um traz da família antes do casamento uma história, uma cultura. O maior problema é você querer empurrar goela abaixo a sua sobre o outro. Com o que eu ensino para os jovens, o que eu ensino para os noivos, é construam juntos uma cultura de vocês. Claro que vai ter um pouquinho de cada casa, mas o que vai dar certo para vocês? Honrar é conversar, honrar é dialogar, honrar é não ter segredos, é fortalecer. Se minha esposa souber do meu passado, eu estou no bico do tuiuiu. Para isso tem namoro e noivado, você não sabe? Que é justamente para conhecer, falar, aprumar. Bispo, mas ele não falou nada, e agora? Você também não perguntou? Você orou? Se orou, Deus revela o que está em oculto. Tem que orar, porque o camarada chega reluzente. Menino chega parecendo o príncipe que foi buscar a Branca de Neve dormindo lá. Aí depois que casa era o cavalo e você nem percebeu. Pergunta para o Senhor. A mulher espiritual discerne todas as coisas. Para isso é namoro, para isso tem noivado. Mas já distribuímos convite, e agora? Você está sem paz? Descobriu umas coisas. Então para isso que tem noivado. Não, agora eu casei, agora come essa jaca até o fim. Já tinha, agora vai. Agora vai. Vai fazer dar certo. Quem está comigo até aqui? Depois da nossa salvação, há mais duas alianças em nossas vidas, filhos. Com o cônjuge, que é a aliança matrimonial, e a aliança com nossos filhos, que é a aliança geracional. Então, eu poderia falar tanto mais, mas hoje é apenas um detalhe dentro de uma série de mensagens. Não é uma conferência de casais, mas você entendeu o princípio. Tem gente perdendo a guerra espiritual porque não está se atentando à brecha dentro da casa, dentro da família. Repita comigo: eu preciso honrar a minha aliança com o meu cônjuge. Amém? Glória a Deus. Segundo lugar, proteja seus filhos. Provérbios capítulo 22, verso 6. Instrua a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Deuteronômio capítulo 6, versos 5 a 7. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Conversa sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. O papel
dos pais vai muito além de prover sustento e educação formal. O papel dos pais é serem guardiões da mente, do coração e da fé dos filhos, ensinando-os a ver com os olhos do Espírito Santo. Se lembram do texto? O Senhor é para nós fortaleza, e nós nos tornamos fortaleza para os nossos filhos. Quando eu vou para Deuteronômio, qual que é a base para termos filhos blindados, guardados? Interpretação de texto. Projeta aí, por favor, o texto novamente, o início. Vamos lá. Me decepciona não. Qual que é a base? Tem muita gente que acha que a base é falar. Tem muita gente que acha que a base é ensinar. A base para ter um filho blindado é você amar o Senhor. Perceba como que ele desenvolve. Ame o Senhor, o seu Deus. De que forma? Só da boca para fora? Com todo o teu coração. A questão é que, aí quando ele fala, olha, todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as tuas forças. Ou seja, seja completo no que diz respeito ao teu relacionamento com Deus, a tua intimidade com Deus. Aí ele diz, ensine o teu filho. Quando? Quando? Olha só como é lindo isso aqui. Quando você deita, quando você levanta, quando você senta, quando você está pelo caminho. O que o texto está dizendo? Que você tem que ter várias horas do dia para sentar, para ensinar o filhinho? Não, ele está dizendo, quando você ama o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, só o convívio do teu filho contigo, ele vai aprender, porque é a tua essência. Mais do que o que você fala, é o que você faz. É isso que o teu filho vai fazer. Quando você ama o Senhor com todas as tuas forças. Isso é o mais importante. É assim que a gente blinda os nossos filhos. É assim que a gente guarda eles. Família, existem aqui alguns preceitos que eu citei, que eu quero abordar com vocês rapidamente. Porque um lar cheio da presença de Deus é o maior escudo que os seus filhos podem ter. Mas existem algumas portas que precisam ser vigiadas. E a primeira porta a ser vigiada com relação aos nossos filhos é a porta da mente. Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então você ama Jesus. Eu amo a Jesus, pastor. Eu sou sincero no meu relacionamento. Eu amo a Deus. Ok. Mas você é o guardião. Você é a fortaleza. Ele vai se inspirar no teu relacionamento com Deus. Mas você precisa blindar a mente do seu filho. Ele precisa ter instrução. Quem vai ensinar para o teu filho o que é certo, o que é errado é você. Escola não educa, igreja não educa. É você quem instrui e educa seus filhos. Diga amém, igreja. Eu já vi mãe dando bronca no filho. O que você está aprendendo com a pastora Patrícia na classinha? Falou assim, não é o que ele está aprendendo lá, está ensinando coisa boa. É você que está ensinando errado em casa. Ou você acha que a cultura de um filho vai ser moldado por 40, 50 minutos que ele fica uma vez por semana? Você acha que é aquilo que vai mudar a vida dele? Tem pai, tem mãe que não acompanha os filhos. Porque vivemos justamente esse momento de uma cultura tão egoísta, que é só o que eu quero, é só o que eu faço. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me desdobrar, eu tenho que prover, e papapá, e são desculpas. Não blinda a mente. Tem pai, eu vejo, que não tem a menor noção. Eu sei que a tecnologia, ela está avançando, assim, é galopante. A gente, eu já falei minha idade, né? Eu vejo que cada vez fica mais difícil. Eu gosto de tecnologia, procuro me manter atualizado, mas cada dia fica mais complexo para mim. Cada dia fica mais complexo eu acompanhar a multiplicação
da ciência. Porque eu não nasci na era digital. A era digital entrou, eu já era adolescente. Os nossos filhos já nasceram na era touch. Para eles é o natural, para eles é o normal. O que nós tivemos que aprender, para eles é o normal. Então eu vejo muitos pais aqui, simplesmente por conta da barreira, deixando de lado. Ai, porque meu filhinho ama jogar um joguinho. Tem que ver como é lindinho. Deve ser um Einstein. Ele fica horas. Eu soube que tem crianças, adolescentes, que chegam a fazer suas necessidades fisiológicas na roupa, porque estão tão compenetrados, vidrados no jogo, que não levantam para ir no banheiro. Sabe o que é mais ridículo? O ridículo não é ele fazer isso nas calças, é o pai e a mãe não entender o perigo que isso tem. Você é a fortaleza do seu filho, você tem que ser o guardião da mente do seu filho, mas você é tão ignorante do assunto, que acha que é isso que está deixando ele inteligentinho. Aí quando você chama ele para vir na igreja, ele não quer, porque ele quer ficar jogando. E sabe qual é o problema? Você está deixando teu filho de 6, 7, 8 anos ficar nesses jogos online e você não tem ideia. Eu estou aqui, eu estou vendo o pessoal da área de segurança, acho que eu vi a Bruna por aqui, que é especialista nessa área aqui, né? Promotora, conhece sobre essa parte de defesa da criança, ela inclusive dá palestras, ela sabe do que acontece do outro lado do fio da internet, da fibra ótica. Sabe quem está por trás? É que teu filho não fica com um foninho de ouvido e um negócio aqui para ficar falando? Não fica jogando lá no computador? Não tem aqui? Esse jogo é online, ele está conectado no mundo inteiro e você acha que ele está conversando só com a turminha da classe dele. Ai, que lindinho. Ele está conversando com um bando de marmanjo, tem um monte de pedófilo que está dentro desse sistema só para poder pegar teu filho. Se eu estou mentindo, você pode levantar agora em nome de Jesus e me corrigir se eu estou inventando, Bruna. É isso mesmo, filha? Sabe qual é o maior problema? Sabe qual é o maior ataque? A mesma de sempre do Satanás, a mentira. Fazendo você acreditar em algo que não é a verdade. A estratégia e o modus operandi é sempre o mesmo. Por isso que a palavra diz, você conhece a verdade e a verdade te liberta. É muito mais forte, é muito além da pessoa de Cristo, que é a personificação da verdade. É um princípio. Quando você se esconde no oculto, quando você se esconde no que é errado, na mentira, você está preso e escravizado. Por isso que a verdade nos liberta. Por isso que Jesus nos liberta para a verdadeira liberdade. Éramos escravos, mas em Cristo somos livres. Então procure saber. Dê ordem. Não estou falando para o teu filho não jogar, não sou legalista não, mas tem que ter ordem. Tem que ter horário. Tem que ter responsabilidade. Será que eu falo o que eu falei no culto das 8? Fala ou não falo? Vocês nem sabem o que estão pedindo. Vocês estão igual os discípulos pedindo para Jesus: a gente quer tomar do cálice do Senhor. Aí Jesus falou: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês querem beber do meu cálice? Queremos, é igual a vocês. Vai doer. Eu vou falar. E a hora que eu estiver falando, e vai ser principalmente para as mães, finja a demência, faz de conta que não é com você, para você não dar na cara, porque eu sei que vai pegar a gente aqui. Mas é como um remédio muito amargo, que quando você toma, te traz saúde. Eu vou falar. Eu já ouvi muito, por exemplo, a questão dos caçulas. Que o caçula sempre dá problema. Ah, porque o caçula não sei o quê. Ah, porque o caçula... Quem já ouviu isso? Estatisticamente, normalmente, quando tem alguma ovelha negra, é o caçula, não é? Eu vou te trazer uma análise.
sociológica e também espiritual. Então, finge que não é com você, mas depois você vai para o teu secreto e vai chorar com Deus, porque Ele vai te ajudar. Acontece que muitas vezes a gente percebe, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu não estou entendendo hoje esse cronômetro. Ali está menos 5? Mas se descontar a apresentação de bebês, eu não tenho nada a ver com os bebês. Meu tempo é meu tempo. Conserta esse relógio aí. Querem que eu fale? Eu posso... Então... Aí a gente percebe muitas mamães que quando vem o primogênito, a gente está falando, lembra do foco. Estamos falando sobre blindar os filhos, sim ou não? Show. Então, quando vem o primogênito, a atenção está ali. Sabe aquela coisa? Né? E vamos desenvolvendo o papel e tal. Até o desconhecido. Mamãe de primeira viagem. Meu Deus, vai quebrar. Aquela coisa. O pai. Enfim. Quando vem o segundo, já não tem toda aquela neura. A coisa já flui de uma forma mais natural. Quem já ouviu falar da crise dos 7 anos? Já ouviu falar? Tem base científica nisso aí. Normalmente, quando você vai chegando perto dos 5, 6, 7 anos de casamento, e já teve filhos, o marido está lá desenvolvendo a sua profissão, está crescendo, está avançando, é o provedor. Eu sei que muitas coisas vão se atualizando nos dias de hoje. Muitas mulheres também vão rompendo, crescendo paralelamente. Isso é lindo, incrível. Mas quando entra a criança, a mãe ela tem que ter essa atenção especial. É a mãe, é ela que dá de mamar, aquela coisa toda. Enfim, mãe. Aí normalmente saiu do primeiro, engata o segundo. Saiu do segundo, engata o terceiro. Duas coisas acontecem se você não prestar atenção, porque estamos falando de blindagem. A primeira coisa é o marido começar a não dar a atenção que deveria dar para a esposa. Então perceba que na construção, eu primeiro estou falando do casamento. Primeiro estou falando da aliança. E agora na proteção e blindagem dos filhos é a primeira consequência. Aquela mulher que deveria ser amada pelo marido, como Cristo ama a igreja, ele está tão focado no trabalho, está rompendo no trabalho. Ah, é a promoção, ah, é isso, ah, porque eu vou viajar, ah, porque eu vou para Portugal ganhar dinheiro, ah, porque eu vou para o Japão, ah, não sei o que, eu estou indo primeiro, depois eu venho te buscar. E aquela coisa, e a mulher vai ficando fazendo o quê? Cuidando do filho. O primeiro estavam juntos, o segundo, não sei o que, o terceiro. No terceiro a mulher está frustrada. Primeiro, porque o marido rompeu e eu sou apenas a mulher do Tibúrcio. Eu já não sou mais a dona Tibúrcia. Eu não tenho mais nome, eu sou a mulher do Tibúrcio. Ela começa a pensar, o que eu fiz da minha vida? Ela começa a falar assim, esse camarada antes me amava, me dava atenção, conversava comigo. Hoje ele me ignora, a gente quase não namora mais. Daqui a pouco ele me troca por uma mais novinha e eu estou o quê? Estou com estria, estou com diástase, engordei, ele vai me trocar pela novinha, eu vou ficar sozinha. E ela então, dentro da necessidade que ela tem, onde o próprio Deus coloca isso nela, uma necessidade emocional, relacional, ela não tem do marido, ela projeta sobre o filho, normalmente o caçula. E aí começa um relacionamento disfuncional, onde ela deveria prover, ela agora olha para sugar. Tem gente que não tem filho e faz isso com pet. E aí aquela criança acaba se desenvolvendo e a criança tem uma sensibilidade fora do comum. E tudo isso está acontecendo no momento do seu desenvolvimento cognitivo, 0,2, 2A4, 4A6. E ela tem aquela impressão, não de um ser que está sendo moldado, mas de um ser que é o centro do universo. Porque esse é o sentimento que ela tem da mãe. O pai está ausente. O pai quase não vê.
está viajando, está trabalhando, está não sei o quê. Nem se vêem quase. Essa mãe projeta sobre o filho uma carência. E esse sentimento disfuncional, e não existe nada que você semeie que não vai colher. Primeira coisa que acontece, esse menino nem vai querer casar. Porque a mamãe, ele está com 20 anos, a mamãe ainda corta o bifinho para ele. Mãe, eu não gosto de gordura. Ô, meu bebê, vem cá, mamãe corta para você. Aí o marido chega para almoçar, falou, que frescura é essa? Deixa o menino! Ela já. Entendeu? Tó. A honra que ela tinha prazer em dar para o marido, ela já agora, por não ter, porque é isso aqui, né? Meu objetivo no casamento é fazer meu marido feliz, meu objetivo no casamento é fazer minha esposa feliz. Quando existe isso, as coisas estão no eixo, os dois estão blindados. Quando o marido deixa isso, ela vai ter que projetar para alguém. Se tem um caçulinha, meu cheirosinho, meu lindinho, e não importa se tem 6 meses, 5 meses, 18 anos ou 25 anos. É o seu bebezinho. É o seu apoio emocional. O problema é que você não consegue entender o estrago que faz na cabeça dessa criança. Você não consegue entender no que diz respeito aos meninos, como ele começa a olhar para as mulheres. Porque na puberdade vai ter hormônio, vai ter testosterona, vai ter desejo, vai querer um monte de coisa. Mas ele tem uma projeção diferente, onde na verdade a mulher para mim é a que me serve. E ele então começa a se relacionar com as mulheres de uma forma disfuncional. Ele quer usar as mulheres. Ele fica com uma, fica com outra, mas ele sequer pensa em casamento. Por quê? Por que eu vou sair de casa? Mamãe faz todinho para mim todo dia, nem cama eu arrumo. Mas às vezes esse camarada pega uma namorada que dá o laço e casa. Essa mãe é a tal da sogra jararaca. Vocês não brincam falando da sogra jararaca? Não é isso? Quem que é a sogra jararaca? É a mulher infeliz no casamento, que se alimenta de um relacionamento disfuncional com um filho, que quando entra uma namorada, a visão interior dela não é nem racional, é uma visão lá dentro. Ela olha para aquela namorada como adversária, alguém que quer roubar o meu bebê. Eu já perdi o meu marido, isso lá dentro. Casou, é isso. O que ela faz para o filho nunca está bom. Quando ela chega em casa, quando o marido vai visitar a mãe, e não consegue ficar longe, né? Já percebeu? Sempre tem que ir para a mamãe. A mamãe é aquela que fala assim, tua mulher não sabe lavar roupa? É assim? E ela começa, ao invés de ser blindagem, começa a ser a que ataca. Você já sabe qual é a história. Como é que isso termina? Eu vim aqui te trazer uma boa notícia. Eu não vim aqui te deixar com a consciência pesada. Eu não vim te acusar. Eu estou pontuando uma realidade para te falar que na cruz de Cristo isso pode ser transformado. Porque você é amado por Deus. Ame o seu marido de verdade. Você não vai amar o seu filho como tem que amar sem antes amar seu marido. Você não vai amar seu filho sem antes amar sua esposa. Todas as 2 filhas minhas fizeram essa pergunta para mim e fizeram para minha esposa. Num determinado momento, não me recordo, sei lá, 7, 8 anos. Quem que você ama mais? A mamãe? O papai? Ou eu? Na certeza que eu ouvi eu. Porque a criança, ela nasce com uma natureza pecaminosa, egoísta, que precisa ser ensinado. Tanto eu quanto a Ana demos uma resposta na lata. Seu pai, sua mãe. Eu me recordo quando
Karen perguntou isso para mim, e eu na lata falei, sua mãe, claro. Ela assustou, porque eu vi na cara dela que ela esperava uma resposta completamente errada e contrária. Mas como assim? Assim, você é resultado do meu amor com ela. Ela é uma comigo. Você é herança do Senhor. Você é um presente. Cuidar de você, gerar você, preparar você, é um presente que Deus me deu. Mas o maior amor da minha vida depois de Jesus é sua mãe. Ela era criança, era uma junior. Sei lá, uns 7, 8 aninhos. Aí ela vi que convenceu, tá bom. Mas e eu e a Letícia? Falei, agora são iguais. E essa criança que está precisando de informação, quando recebe a informação certa, a blindagem acontece. Eu não estou falando de perfeição não, filhos. Todos nós temos as nossas lutas. Eu não fui um pai perfeito, não sou um marido perfeito, mas eu tenho os princípios que são o meu parâmetro e me esforço para ficar nesses parâmetros. Nós conquistamos essa felicidade por conta da nossa obediência à palavra. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Marido, se você está percebendo esse distanciamento com a esposa, bate um papo só vocês dois hoje. Fala assim, olha, o bispo falou e me deixou reflexivo. Eu estou falhando contigo. Eu preciso te dar mais atenção. Ah, se eu der trela é o dia inteiro. Vai querer discutir relação assim lá longe, bispo. É toda hora querendo discutir relação. Você foi chamado por Deus, varão, para fazer exatamente isso. Quando a tua mulher percebe que você tem prazer em ouvi-la, todas as demais coisas se encaixam que nem numa engrenagem. Você pode ter 10 filhos, vai dar certo. Sabe? As outras duas portas, eu na verdade já pontuei nessa exemplificação. Quando eu falo da mente, é a segunda porta da emoção. Porque o teu filho tem que aprender que não é o que ele sente, mas é o que precisa fazer. É como diz Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E a terceira porta que você precisa vigiar com relação aos filhos é a vontade. Onde você vai trabalhar a questão da obediência. Hebreus 12, 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Traduzindo, dá trabalho? Dá trabalho. A gente gosta de fazer? Não gostamos de fazer. Mas ou paga agora ou paga depois, você escolhe. Então, seja o canal de correção na vida dos seus filhos. Provérbios 29, 15. A criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Por favor, exerçam disciplina para com seus filhos. Quando eu falo disciplina, eu estou falando para bater. Eu estou falando para disciplinar, ensinar o que é sim e o que é não. E quando é não, é não. Tem criança que não sabe discernir, porque o pai não tem palavra. Ele fala não e depois deixa fazer. Ele fala sim, depois não deixa fazer. Ele promete e não cumpre. A Bíblia diz, seja o seu sim, sim, e o não, não. Quando o teu filho enxerga essa coerência na tua vida, ele vai aprender esse princípio e vai ficar guardado e blindado por esse princípio. Por favor, se você ama seu filho de verdade, ensine para ele, blinde suas emoções. É você quem tem que analisar. Eu fico embasbacado com pais falando sobre crianças de 5, 6, 7 anos, assim, não, é ele que sabe o que é melhor para ele. Meu irmão, eu ouço isso, eu não estou inventando, família. Eu não estou inventando, eu ouço isso. Não, você sabe o que é melhor para ela.
Quando ela for madura, quando ela for adulta, diante de tudo que você ensinou, aí, sim, ela vai definir o que é melhor para ela. Porque você vai ensiná-la justamente que buscando o Senhor, o direcionamento do Senhor, honrando princípios, ela vai discernir o que Deus tem para ela. Nunca disse para as minhas filhas o que elas deveriam ser na profissão delas. Mas sempre trabalhei a paixão que elas deveriam ter por Jesus, pela palavra de Deus, pela igreja de Jesus. É isso que elas precisam receber da gente. Vigiem, blinde a mente, as emoções. Às vezes você tem condições de dar, mas você tem que pensar, é momento de dar? Talvez se meu pai tivesse me dado o meu maior desejo da minha adolescência, talvez eu não estivesse hoje aqui. Meu maior desejo na minha adolescência era ter uma mobilete. E uma vez eu ouvi meu pai falando com meu tio, eu estava ouvindo atrás da porta. E ele falou assim, o Marcelo é doido para ter uma mobilete. Eu disse, isso. Aí ele falou assim, se eu der para ele, ele se mata. Não vou dar não. Meu irmão, meu chão sumiu do meu pé. Sumiu. Eu não entendi. Ele falou, como eu vou me matar? Ele que não me ama, não gosta de mim. Talvez eu não estivesse mais aqui. Ou seja, meu pai, mesmo podendo, e eu me recordo dele falar esse lance para o meu tio. Ele falou assim, eu poderia dar para ele, mas não vou dar. Tem coisas que você pode dar, mas não deve dar. E como é que eu vou saber, bispo? Orando, consultando o Senhor e conversando com o seu cônjuge. Vocês dois são uma só pessoa. E chegarem a um consenso. Talvez é não, talvez é ainda não. Pode ser um talvez. Mas vocês precisam ser estratégicos. A vida é estratégica. Quais sementes você lança na terra? Então perceba que guerra espiritual é muito além de estar amarrada em nome de Jesus. A última parte eu vou deixar para vocês conversarem na célula. É com relação a construir um legado. E se você fizer tudo o que eu falei sobre casamento e criação de filhos, o legado está garantido, vai fluir. Fique em paz. Tem pessoas que começam pelo contrário. Eu tenho que deixar um legado. E ele quer construir um legado na força. E o legado que muitas vezes ele está falando é do nome, é da empresa. E está esquecendo da família, está esquecendo dos filhos. Falou, que legado é esse, brother? Vale nada, farinha que o vento espalha. O verdadeiro legado é fruto da tua obediência a Deus, de um casamento alicerçado, de filhos que amam a Jesus, porque viu o pai e a mãe serem apaixonados por Jesus. Eu poderia falar tantas coisas, mas eu acredito que é um tempo já para orarmos e buscarmos capacitação do alto para aplicarmos. Estou vendo que está chegando bênção aí, é isso? Que palavra boa para um momento como esse. Você já entra blindada, você já entra blindado. É o primeiro, o segundo, o terceiro. É o segundo. Guarda tudo que eu falei. Continue apaixonado por ela. Cuida dela. Toda esposa é reflexo do seu marido. Invista na sua esposa. A esposa é como um jardim. Se abandonado, a gente só enxerga uma mancha verde. Mas um jardim que recebe atenção, você consegue distinguir o que é grama, o que é flor. As cores se destacam porque estão no lugar certo. É trend nos TikTok da vida e nos Reels do Instagram. Fotos de mulheres que foram abandonadas pelo marido e colocam a foto de antes e depois. Aí coloca a foto num vídeo que elas fazem, ela separada
foi abandonada. É uma foto dela chorando, fora do peso, cabelo sem... É como a terra quando não estava pronta, sem forma e vazia. Aquela coisa. Aquela camiseta da firma, esgarçada. Aí parece filme do Rocky Balboa, porque começa a transição. No dia seguinte, vou cuidar de mim, vai para academia. Aí aparece, toda fora do peso, ainda sei o quê. No final do vídeo, ela está assim, no espelho da academia, slim. Agora nem se quiser eu volto. E de fato, a última não é a primeira. Não é? Não é. A pergunta é, por que ficou daquele jeito? Não foi ela que ficou relaxada. Foi o marido que não foi fortaleza, que não cuidou. Que se você cuidar, ela não precisa divorciar para começar a cuidar de si, que você vai cuidar dela. Fique em pé. Sabe, família, são tantas as coisas. Tem mulher que às vezes, eu sei que existem alguns paradoxos, e eu vou falar só isso para encerrar. Tem gente com preconceito até do que eu acabei de falar, por conta negócio de academia, de traição. Tem muitas mulheres que estão indo para a academia, não é para trair o marido, é porque amam o marido, mas estão sendo desprezadas pelo marido, estão à busca de alguma coisa para buscar uma atenção do marido. Então ela acha que se ela cuidar, se ela fizer, o marido vai voltar a amá-la. A única coisa que ela precisa é atenção do marido. Só que essa mulher, às vezes não tem um filho para projetar sobre o filho, mas vai projetar às vezes por alguma pessoa que vai conhecer, não necessariamente numa academia. Pode ser no trabalho. A blindagem da casa te protege. Entenderam o que eu estou dizendo? Marido, ame a sua esposa. Blinde a sua esposa. Conversem. Quais são suas necessidades emocionais, espirituais? Faça como eu. Eu e Ana vamos juntos para a academia. Celebramos juntos, um cuida do outro, um incentiva o outro. Vamos juntos. O problema não está aí. Tem mulher que não trabalha e trai dentro de casa. Quando o marido sai, traz para dentro de casa. Então não são os lugares. Vamos parar de palhaçada. É quando você foge do princípio e o quebra. E é este princípio que vai te quebrar depois. Hoje é um dia de você se levantar para ser fortaleza na tua casa em nome de Jesus. Quero orar por você. Comece a levantar um clamor pelo teu casamento, pelos teus filhos. Se porventura você se viu em algumas destas exemplificações, não se desespere, clame ao Senhor. Clame ao Senhor, Ele vai cuidar de você, vai capacitar você. Nós temos uma equipe pastoral para te atender, te aconselhar e ajudar você. Mas saiba, se disponha, faça, obedeça. Crie novos comandos no teu coração, na tua mente. Vai ajustar, vai arrumar, vai aprumar seu casamento, seus filhos. E eu quero declarar um legado lindo a partir da sua vida, sobre a sua descendência, em nome de Jesus. Se você está aqui nessa manhã ou me acompanha pela internet, ainda não entregou a vida a Jesus, é como eu já disse nessa mensagem, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Essa é a base. Renda-se a Cristo, entregue-se a Jesus. É a decisão mais importante da sua vida. Ele deve ser a razão da tua existência. Ame-o de todo o seu coração. E é Ele quem te capacita a colocar em prática tudo que eu ensinei hoje de manhã. O que parece difícil, na força da carne é difícil,
mas na dependência do Espírito Santo as coisas vão fluindo e vão acontecendo. Acredite em mim. Pai, eu quero abençoar teu povo aqui nessa manhã. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é aquele que faz além do que pedimos ou pensamos. Eu quero abençoar esse casamento e declarar que vai perdurar por toda a vida. Por toda a vida, até que a morte separe. Se porventura casamentos aqui estejam vivendo a disfuncionalidade, em nome de Jesus que venha a tua cura, ajudando a esposa a entender, o marido a entender, e cada um retomando suas responsabilidades. O caminho da atenção, do amor, da honra, do diálogo. Pai, esses filhos, sejam eles tementes a Ti, sejam eles inspirados pela vida de seus pais no que diz respeito ao amor ao Senhor, sejam eles honrosos para com os pais, em nome de Jesus. Cuida deles, cuida dessa família, que todas as brechas sejam fechadas agora em nome de Jesus. Talvez, ó Deus, alguns aqui, ou os que me acompanham pela internet, chegaram a ventilar palavras de divórcio. Eu repreendo em nome de Jesus todo divórcio. Cai por terra. Eu quero declarar que vocês prosperarão no casamento, em nome de Jesus. Toda palavra de acusação, caso você já esteja no segundo casamento, ou até no terceiro, eu quero dizer que este vai perdurar até o fim. A acusação do inferno acaba, para. Não estamos apontando o dedo, estamos te encorajando para viver o melhor do Senhor. E chegou um momento onde você vai tomar posse das promessas, das blindagens do alto, e viver os sonhos de Deus para a sua vida e para a sua casa. Que o Senhor dê ordem aos santos anjos dele em seu favor, guardando sua família, sua casa, seu trabalho. Que você cresça no relacionamento de intimidade com Deus e seja a sua vida fonte de inspiração para aqueles que estão ao seu redor. Eu libero uma unção de cura nessa manhã. Que o Senhor te visite, que o Senhor te acompanhe, que o amor do Pai, a graça do Filho e as ricas consolações do Santo Espírito vos sejam multiplicados, hoje e para todos sempre. Aleluia, amém. Beijo no coração, amo vocês, fiquem na paz do Senhor. Uma ótima semana.